Reflexões de Santa Teresinha do Menino Jesus, contidas no livro História de uma Alma. Como pode unir-se intimamente a Deus um coração entregue à afeição humana? Sinto que isso não é possível. Vi muitas almas seduzidas por essa falsa luz, precipitarem-se como pobres mariposas sobre ela e ali queimar as asas, e depois voltar feridas a Jesus, o fogo divino que queima sem consumir. Ah, sei. Nosso Senhor considerava-me demasiado fraca para expor-me à tentação. Sem dúvida ter-me-ia queimado inteiramente pela enganosa luz das criaturas, mas ela não brilhou a meus olhos. Lá onde almas fortes encontram alegria e delas se desapegam pela fidelidade, eu só encontrei contrariedades. Onde está, pois, meu mérito por não me ter livrado desses ataques frágeis, já que fui preservada somente pelo doce efeito da misericórdia de Deus? Sem ele, reconheço que também eu teria podido cair tanto quanto Santa Madalena, e a profunda palavra do Divino Mestre a Simão, o fariseu, ressoa na minha alma com grande doçura. Sim, tenho certeza de que aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Lucas capítulo 7, versículo 47. Mas sei também que Jesus me perdoou mais do que a Santa Madalena. Tomara que eu possa expressar o que sinto. Eis ao menos um exemplo que de algum modo traduzirá meu pensamento. Suponhamos que o filho de um hábil médico encontre em seu caminho uma pedra que o faça cair e lhe quebre um membro. O pai chega prontamente, levanta-o com amor, trata de suas feridas e para isso emprega todos os recursos da arte. E logo o filho, completamente curado, manifesta-lhe seu reconhecimento. Sem dúvida, esse filho tem razões para amar um pai tão bom, mas eis outra suposição. Tendo sabido que no caminho de seu filho existe uma pedra perigosa, o pai toma a dianteira e retira a pedra sem ser visto por ninguém. Certamente o filho, objeto de sua previdente ternura, ignorando a infelicidade de que foi preservado pela mão paterna, não lhe manifesta reconhecimento algum, e o amará menos do que se o tivesse curado de um ferimento mortal. Porém, se vier a saber de tudo o que se passou, não o amará mais ainda? Pois bem, eu sou essa criança, objeto do amor previdente de um pai que não enviou seu filho para converter os justos, mas os pecadores, conforme Lucas capítulo 5, versículo 32. Quer que eu o ame, porque não me perdoou muito, mas tudo. Sem esperar que eu o ame muito como Santa Madalena, ele me fez saber como me amou, com um amor de inefável previdência, a fim de que agora eu o ame até a loucura. Durante os retiros, tenho ouvido muitas vezes que não foi encontrada uma alma pura que amasse mais do que uma alma arrependida. Nessa parte do livro, ela ressalta mais uma vez a questão do desapego. Quando ela fala sobre um coração entregue à afeição humana, ela está falando muito sobre o apego demasiado, né? Esse apego desmedido ao mundo e esse coração que ele não está com Deus. Então, não é sobre um jeito específico de se viver, uma classe econômica, ser freira ou não. Santa Teresinha fala de um coração em Deus. Ela também comenta sobre como Deus é tão benevolente que muitas vezes ele aceita não receber o mérito do que ele faz na nossa vida. Então, por exemplo, o pai que consegue prevenir um acidente no filho e não precisa usar do seu ofício, da medicina, para curar esse filho, e esse filho passa uma vida de ingratidão porque ele não sabe do que ele foi libertado. E ao mesmo tempo que alguns males acabam sendo para bem, acabam fazendo parte da nossa jornada para mostrar que Deus está conosco e que Ele está caminhando conosco e também
numa perspectiva da eternidade, não do hoje. Aqui, nesse segmento, ela vai falar sobre o escrúpulo de consciência. Foi durante meu retiro para a segunda comunhão que me vi assaltada pela terrível doença dos escrúpulos. É preciso ter passado por esse martírio para compreendê-lo. Ser-me-ia impossível dizer o que sofri durante quase 2 anos. Todos os meus pensamentos e minhas mais simples ações tornavam-se para mim assunto de perturbação e de angústia. Não tinha sossego enquanto não confiasse tudo a Maria, a irmã, o que me custava muito, pois julgava-me obrigada a revelar-lhe absolutamente todos os meus pensamentos, por mais extravagantes que fossem. Assim que eu depunha meu peso, provava um instante de paz, mas essa paz passava como um raio, e meu martírio recomeçava. Meu Deus, quantos atos de paciência não terei causado à minha irmã querida! É muito interessante ver em História de uma Alma como Santa Teresinha ela não tem uma jornada perfeita, ela tem altos e baixos, e a questão do escrúpulo é citada por ela como algo a ser vencido, uma batalha espiritual a ser vencida. Em outros segmentos, Santa Teresinha escreve: como tenho compaixão das almas que se perdem. É tão fácil extraviar-se nas sendas floridas do mundo. Sem dúvida, a uma alma um pouco elevada, a doçura que ele oferece está misturado à amargura, e o imenso vazio dos desejos não poderá ser enchido por louvores efêmeros. Mas repito, o que me teria eu tornado se meu coração não tivesse sido elevado para Deus desde seu primeiro despertar? Se o mundo me tivesse sorrido desde minha entrada na vida? Ó minha venerada Madre, com quanto reconhecimento canto as misericórdias do Senhor. E ela traz Sabedoria, capítulo 4, versículo 11. Me arrebatou do mundo para que a malícia não me pervertesse, a consciência nem a perfídia me seduzisse a alma. Entretanto, resolvi consagrar-me muito particularmente à Virgem Santíssima, solicitando minha admissão entre as filhas de Maria. Seu pai, São Luís, recitava uma linda poesia: o tempo é teu navio e não tua morada. Santa Teresinha explica: pequenina ainda, essas palavras infundiam-me coragem. E ainda agora, apesar dos anos que fazem desaparecer tantas impressões de piedade infantil, a imagem do navio encanta sempre minha alma e a ajuda a suportar o exílio. Em Sabedoria, capítulo 5, versículo 10, diz: a vida é como um navio que corta as ondas agitadas, sem que se possa encontrar vestígio de sua passagem. Quando penso nessas coisas, meu olhar inclina-se para o infinito. Parece-me já tocar a praia eterna. Parece-me receber os braços de Jesus. Creio ver a Virgem Maria vindo ao meu encontro com meu pai, minha mãe, os anjinhos, meus irmãos e irmãs. Enfim, creio gozar para sempre da verdadeira, da eterna vida de família. Porém, antes de me ver sentada no lar paterno dos céus, deveria sofrer ainda muitas separações sobre a terra. Em outra reflexão, Santa Teresinha diz: ainda que o céu me cumulasse de graças, eu estava longe de merecê-las. Eu tinha o tempo todo um ardente desejo de praticar a virtude, mas quantas imperfeições misturavam-se a meus atos. Minha extrema sensibilidade tornava-me verdadeiramente insuportável. Todas as ponderações eram inúteis, eu não conseguia corrigir-me desse vil defeito. Então ela comenta, sobre a jornada pela santidade, em que quanto mais nós nos abandonamos e confiamos em Deus, a exemplo de Nossa Senhora, menos estamos lá, como diria São Paulo, e mais é Cristo que vive em nós. E é essa jornada da santidade, deixar Jesus Cristo viver em nós, porque todos os nossos atos, mesmo tentando ser virtuosos, eles têm defeitos. Quem lava o defeito, quem limpa a virtude para não ter nada de errado, nenhuma falha, é Jesus.
Em outra reflexão, ela lembra São João da Cruz em seu cântico espiritual. Seguindo teus passos, Jesus bem-amado, fazem as jovens seu belo caminho, ao toque de centelha e ao temperado vinho, emitindo suspiros de bálsamo divino. Sim, muito suavemente seguiríamos os passos de Jesus. As centelhas abrasadas, semeadas por ele em nossas almas, o vinho delicioso e forte que nos dava a beber, faziam desaparecer de nossos olhos as coisas passageiras desta terra. De nossos lábios brotavam aspirações repassadas de amor. Como diz a imitação de Cristo, por vezes Deus se comunica entre vivos resplendores, ou então suavemente envolto em sombras e figuras. Assim, ele se dignava manifestar-se aos nossos corações, mas como esse véu era transparente e leve, a dúvida não era possível. Já a fé e a esperança deixavam nossas almas, o amor nos fazia encontrar na terra aquele que procurávamos. Essas divinas impressões não deviam permanecer sem fruto. A prática da virtude para mim se tornou suave e natural. Inicialmente, meu rosto traía o combate. Pouco a pouco, porém, a renúncia pareceu-me fácil, mesmo no primeiro instante. Disse-o Jesus: a todo aquele que tiver, ser-lhe-á dado e terá em abundância. Lucas capítulo 19, versículo 26. Por uma graça fielmente recebida, concedia-me uma multidão de outras. Ele próprio dava-se a mim na sagrada comunhão com mais frequência do que eu teria ousado esperar. Tenho certeza que uma alma deve dizer a seu diretor espiritual a atração que ela sente de receber o seu Deus. Afinal, não é para permanecer no cibório de ouro que ele desce cada dia do céu, e sim para encontrar outro céu, o céu de nossa alma, na qual sente suas delícias. Quando um jardineiro cerca de cuidados um fruto que ele quer fazer amadurecer antes do tempo, certamente não é para deixá-lo suspenso à árvore, mas para apresentá-lo sobre uma mesa ricamente servida. Com semelhante intenção, Jesus prodigalizava suas graças à sua florzinha. Ele queria fazer brilhar sua misericórdia em mim. Ele que nos dias de sua vida mortal exclamava num transporte de alegria: graças te dou, ó Pai, porque escondestes estas coisas aos sábios e aos prudentes, e as revelaste aos pequeninos. Lucas capítulo 10, versículo 21. Por eu ser pequena e fraca, ele se inclinava para mim e suavemente ensinava-me os segredos de seu amor. Como diz São João da Cruz, eu não tinha nem guia nem luz, exceto a que me brilhava no coração. Essa luz que me guiava, melhor que a do meio-dia, e onde me aguardava quem bem me conhecia. Para Santa Teresinha esse lugar era o Carmelo, mas as provações fariam parte de seu caminho. Ah, quantas lutas íntimas tive de enfrentar antes de falar. Todavia era preciso me decidir. Estava para completar 14 anos e meio. Apenas 6 meses ainda nos separavam de bela noite de Natal. Estava resolvida a entrar para o Carmelo na mesma hora em que no ano anterior recebera a graça da minha conversão. Ela teve algumas dificuldades porque, principalmente depois da primeira comunhão, ela tinha certeza que queria estar no Carmelo e ela não queria esperar a idade padrão para entrar no Carmelo, porque ela já tinha certeza da vocação dela e ela, ao mesmo tempo, teria uma resistência da própria Igreja Católica, que ela entrasse no Carmelo antes da idade pretendida, a idade padrão, e ela também tinha outras dificuldades, por exemplo, informar ao pai dela, que já sofria de algumas paralisias, algumas crises, enfim, de saúde, que a Teresinha também queria virar freira, ou seja, São Luís ia meio que ficar sem filha nenhuma praticamente, porque todas em algum momento da vida iriam para o Carmelo, iriam virar freiras. Então ela relata um pouco dessas dificuldades e como ela rezava a Deus para ser feita a vontade dele. E em alguns momentos isso incluía esperas e ela, com a sua teimosia e eventual impaciência, Santa Teresinha tinha que se esforçar
para esperar o tempo de Deus da colheita da flor.